Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 14. Melhor amigo. Ni Yan estudou por 1 hora, então voltou para seus treinos. Quando ele estava com fome, ele pegava um tubo de tônico nutricional regrado e voltava para os estudos. Ele continuou nesse ciclo até 1 hora da tarde. Ring, ring, o telefone de sua casa começou a tocar. Olá, quem é? Ni Yan pegou o telefone e perguntou. Ni Yan, que tal sairmos um pouco? Estou quase sufocado até a morte de tanto ficar em casa. A voz que Ni Yan acabou de ouvir pertencia a Tang Yao. As páginas de sua memória mais uma vez começaram a se virar. Tang Yao era seu melhor amigo. Os dois se conheciam desde as fraldas. Mas a família de Tang Yao eventualmente foi ficando rica, e eles acabaram se mudando para outra cidade. Porém sua família acabou comprando uma fazenda perto dessa vila. Então todo verão, ele viria visitar e ficar por um tempo. Tang Yao? Essa pessoa era um amigo especialmente leal. Na sua vida passada, quando Ni Yan ficou muito pobre, foi Tang Yao que correu o risco de ser descoberto por Cao Shu e secretamente o ajudou com suporte financeiro. Isso fez com que ele passasse aqueles dias difíceis com muito mais facilidade. Porém, Tang Yao tinha um defeito fatal. Ele vivia em bares e era mulherengo. Certa vez enquanto bebia em um bar, ele causou uma confusão com outro homem por causa de uma mulher e acabou sendo morto por aquela pessoa. Devido à família da outra pessoa ser importante, o caso foi negligenciado. Tang Yao, você ainda está vivo. Isso é maravilhoso. Dessa vez, eu não vou deixar aquilo acontecer novamente. Subitamente, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Hey, Ni Yan, não me ignore. Fala alguma coisa. Onde nós vamos? Ni Yan perguntou depois de conter suas emoções. Vamos para o bar de PK. Você está interessado? Recentemente esse jogo, Conviction, tem estado bastante popular. Você já jogou? Eu estive jogando. Eu sou um ladrão da tempestade nível 2, Ni Yan respondeu. O bar de PK era um lugar de jogos e entretenimento, onde um jogador podia transferir sua conta do jogo e duelar com outras pessoas em vários cenários. Esse tipo de duelo não aumentaria o nível de um jogador, nem aumentaria seu progresso dentro do jogo. Somente de vez em quando que os jogadores conseguiam peças de equipamento através de apostas. Nada mal em, você já até está no nível 2. Quando você comprou um capacete? Tang Yao perguntou, um tanto impressionado. Ele lembrava que a família de Ni Yan não estava em condições de comprar um. Eu tenho por algum tempo já. Vamos sair então. Nós vamos dar um passeio pela ala dos PK. Eu tenho um mago arcano nível 3 aliás. Tang Yao disse em um tom um tanto orgulhoso. Ni Yan sorriu levemente. Crianças de 18 a 19 anos gostam de mostrar até mesmo a menor das conquistas. Naturalmente, isso era da natureza humana. Ni Yan já tinha passado dessa fase há muito tempo. No estado atual do jogo, chegar ao nível 3 significava que você era um bom jogador. Esses jogadores estavam entre os 10% melhores do jogo. Porém, Ni Yan sabia que as habilidades de Tang Yao ainda não eram boas o bastante para a ala de PK. O número de experts que se encontravam naquele lugar não era nem um pouco baixo. Era um lugar onde todos gostavam de ir. A gente ir lá para jogar está tudo bem, mas é melhor você não apostar. Ni Yan disse. Em suas memórias, Tang Yao adorava apostar. Porém, ele nunca ganhava, nunca mesmo. Isso nunca o deixou para baixo no entanto, e ele continuava a apostar sempre. Felizmente, a quantidade de dinheiro que Tang Yao tinha em mãos não era tão alta, então perder não era um grande problema. Os chefes da família nunca deixariam seus filhos com muito dinheiro, para evitar que esses se tornassem inúteis no futuro. Desde quando você se tornou uma velhinha rabugenta? Vamos logo, já estou descendo. Tudo bem então. Ni Yan relutante respondeu com um pouco de desamparo em sua voz. Ele entendia muito bem o caráter de Tang Yao. Fazer ele parar de apostar era simplesmente impossível. Ni Yan só queria fazer com que ele se lembrasse de não exagerar enquanto estivesse ao seu lado. Na sua vida passada, teve uma vez em que ele não foi junto com Tang Yao porque ele estava doente e não estava se sentindo bem. Ele ouviu que aquela vez, Tang Yao perdeu cerca de 3.000 créditos. Ni Yan foi tomar um banho, trocou de roupas e desceu. Aquele idiota, porque ele ainda não desceu? Quando Ni Yan desceu, Tang Yao já tinha chegado e estacionado seu carro flutuante perto da casa de Ni Yan. Ni Yan controlou suas emoções. Ele não via seu amigo há anos. O presente Tang Yao ainda era o pequeno gorducho que ele se lembrava. Ele e Ni Yan tinham a mesma estatura. Não era antes de seu 3º ano do ensino médio que eles iriam crescer. O bonito e confiante Tang Yao daquela época era inteiramente diferente do de agora. Eu estava tomando um banho. Entra no carro, anda logo, não foi fácil sair de casa. E quando eu voltar, meu velho vai mandar eu ajudar ele com seus trabalhos de novo. Tang Yao insistiu. Ni Yan abriu a porta e entrou. Nós não nos vemos há quase um ano, né, seu fedelho? Você não cresceu nada mesmo. Você é a mesma coisa, Ni Yan disse com um sorriso. Os sentimentos desse tipo de proximidade e familiaridade voltaram a atacar. Tang Yao, tem quase 3 anos que a gente não se encontra. Eu perdi mais de 1000 no PK ontem. Agora esse pequeno mestre está queimando de fúria.
Eu preciso destruir aqueles imbecis até que eles tenham apenas a cueca restando, Tang Yao disse iradamente. Ele pisou no acelerador e o carro flutuante se atirou como uma flecha. Essas pessoas, eles eram do grupo de Wei Kai, Ni Yan se lembrava. Esse grupo fazia bullying na vizinhança. Quando ele ainda estava indo para a escola nesse local, era atacado constantemente por eles. Foram exatamente eles. Ontem eu quis descontar a raiva neles por você. Tang Yao disse melancolicamente. Para Tang Yao, Ni Yan sempre foi muito covarde e tímido, o tipo que não se atrevia a responder quando era atacado. Então Tang Yao era sempre muito protetor em relação a ele. Porém, ele não sabia que o atual Ni Yan não era mais o mesmo que ele conhecia. Opa, você finalmente chegou, jovem mestre Tang, e bem a tempo. Um jovem de 18 a 19 anos veio andando em direção a eles. Ele tinha a pele bronzeada, e era bem magro. As roupas que estava usando pareciam não ter sido lavadas por vários dias. Assim que ele falou, ele liberou um ar de delinquente. Seu nome era Wei Kai. Devido à sua pele escura, tinha uma sombra que o faria invisível durante a noite. Ni Yan e Tang Yao já tinham pensado se ele era de descendência africana. Secretamente, eles começaram a chamá-lo de Pessoa Negra, um apelido que acabou sendo espalhado depois de um tempo. Isso causou um ódio de Wei Kai direcionado aos dois. Porém, ele tinha um pouco de medo de Tang Yao, já que o pai dele era o CEO da companhia aérea Linzhou, alguém que ele não podia ofender. Consequentemente, de tempos em tempos, ele procurava por Ni Yan para começar uma briga. Tinha 5 pessoas o seguindo. Mesmo que eles fossem um pouco mais novos, eles eram todos parte de seu grupo. Oh, esse fedelho do Ni Yan também veio? Parece que ele ainda não aprendeu uma lição da última vez. Aqueles vários garotos sorriram maliciosamente olhando para Ni Yan. Na sua vida passada, Ni Yan ouviu que Wei Kai tinha causado problemas e sido exilado para outro planeta. Depois disso, não houve qualquer outra notícia sobre ele. O atual Ni Yan não podia mais ser incomodado por esses pequenos delinquentes. Quanto aos ataques que ele sofrera no passado, qual era o sentido de cobrar seus débitos agora? Não precisa se preocupar, estou aqui com você. Eles não vão se atrever a fazer nada. Tang Yao disse em uma voz baixa tentando confortar Ni Yan. Ni Yan acenou com a cabeça. Tang Yao não conseguiu deixar de olhar para Ni Yan, que parecia especialmente calmo hoje. Esse idiota, parece que finalmente criou alguma coragem. Menos besteira. Você trouxe o dinheiro? Tang Yao perguntou a Wei Kai. Não se preocupe, eu trouxe 2.000. Porém, você quem vai pagar por nossas despesas hoje. Wei Kai pegou um cartão de crédito e balançou em suas mãos. Só pouco mais de 1.000 e fazendo toda uma cena por causa disso. Tang Yao inclinou seu sorriso em desdém enquanto respondia sem perdão. Eu não sou igual ao jovem mestre Tang que é tão cheio de dinheiro. Nosso pequeno grupo é bem humilde. Não conseguimos dinheiro fácil assim. Sorrindo, Wei Kai respondeu sem o menor traço de raiva. De uma perspectiva adulta, Ni Yan reavaliou Wei Kai. Ele descobriu, mesmo que ele fosse um simples delinquente, ainda carregava um ar de uma pessoa astuta. Existiam muitas pessoas iguais Wei Kai, desajeitados pela sociedade, ganhando experiência e conhecimento enquanto viviam. Mas que merda, isso não é só sobre ter um pai rico? O que tem de tão brilhante sobre isso? Os vários jovens atrás de Wei Kai não conseguiram esconder a raiva e começaram a xingar em voz alta. Tang Yao tratava seus amigos muito bem. O motivo para essas palavras tão sem educação era sem dúvidas por causa dos ataques que eles faziam contra Ni Yan. Tang Yao ignorou os vários jovens e andou em direção à central. Ele tirou 200 créditos, colocou no balcão e disse: Chefe, abra uma sala privada para a gente. Não precisa de troco. E também, peça para uma atendente nos mandar algumas bebidas. Menos Coca-Cola, por favor. Sala número 6. Esse é o cartão para sua sala. O gerente entregou o cartão para Tang Yao enquanto falava. Por favor, você guia jovem mestre Tang? Wei Kai disse enquanto ria. Então, brevemente, ele olhou em direção a Ni Yan. Seus olhos se encontraram, enquanto eles estavam cara a cara. Ni Yan o encarou calmamente. Wei Kai estava confuso e surpreso. Hoje, Ni Yan parecia uma pessoa completamente diferente daquele garoto do passado. Antigamente, quando Ni Yan o encontrou, ele era tímido e medroso. Porém, hoje ele estava perfeitamente calmo. O grupo de pessoas se dirigiu à sala 6. Ni Yan e o resto entram na sala. O interior estava separado em 2 áreas. Cada área tinha 5 plataformas com camas e máquinas. Jogadores podiam ter batalhas de 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 e 5v5. Se eles quisessem uma batalha entre times com mais gente, era necessário uma sala maior. Ni Yan e Tang Yao entraram em uma área e fecharam as portas. As áreas eram separadas por uma parede de vidro. Que nível é o Wei Kai? Ni Yan perguntou. Um Berserker nível 3. Tang Yao respondeu. Ontem, eles tiveram 10 batalhas, e Tang Yao ganhou só 3 delas. Depois de voltar para casa, ele mandou um dos funcionários de seu pai achar para ele um livro de Skill Arcane Blast. E uma capa de rank bronze que ele trocou pela que estava usando agora. Ele estava bem preparado para vencer o Wei Kai em algumas partidas, e rapidamente recuperar suas perdas de ontem.
10 partidas, o prêmio para cada uma delas era 200 créditos. Que skills você tem? Ni Yan perguntou. Querendo ou não, Ni Yan tinha jogado Conviction por vários anos. Mesmo que você nunca tenha comido carne de porco, você ainda é capaz de reconhecer um. Então, mesmo que ele nunca tenha jogado como um mago arcano, ele enfrentou vários em batalha. Por isso, ele de alguma forma entendia suas habilidades. Arcane Missiles, Arcane Fireball, Arcane Blast e Magic Return. Tang Yao respondeu sem pensar muito. Ele nunca considerou a possibilidade de Ni Yan conhecer muito sobre o jogo, já que ele estava no nível 3 e Ni Yan apenas no 2. Qual sua vida e mana? 120 de vida e 150 de mana. Tang Yao respondeu. Seu equipamento podia ser considerado decente para um mago arcano nível 3. O Wei Kai já aprendeu Provoke? Ni Yan perguntou. Ele estava realmente confuso. Com essas skills, como Tang Yao conseguiu perder na sua partida anterior? Ele aprendeu. Por isso, Ni Yan finalmente entendeu. Depois de aprender Provoke, se o Berserker conseguir usar bem a skill, eles podem facilmente vencer um mago arcano. Já vai começar, Tang Yao disse enquanto colocava seu capacete. Tang Yao iria provavelmente perder. Ni Yan pensou por um tempo. Ele continuaria observando por enquanto, mas se Tang Yao começasse a perder muito feio, ele iria entrar em ação. Eles passaram suas identidades pela máquina e colocaram o capacete. As máquinas aqui iriam automaticamente buscar os dados do jogador de dentro do jogo e duplicá-los. Eles eram capazes de conduzir batalhas aqui, e já que os dados eram apenas uma cópia, não iria interferir com o jogo. Todos entraram no jogo. Ni Yan e os outros 5 foram colocados em um auditório, e a escolha da arena era aleatória. Parecia que a primeira seria em uma montanha. O terreno montanhoso era visivelmente favorável a magos arcanos. Tang Yao e Wei Kai terminaram suas preparações. Seguindo o som do sistema, os dois começaram o duelo. Ei, imbecil, há quanto tempo? Um ladrão da tempestade nível 2? Nada mal. Você está interessado em uma partida? Quem falou foi um dos garotos do grupo de Wei Kai. Ni Yan se lembrava vagamente que o nome dele era Stone Mountain, Chifeng. Um ladrão de batalha nível 2. Existia uma diferença gritante entre ladrões de batalha e ladrões da tempestade. Ladrões de batalha tinham um elegante título de guerreiros errantes. Eles eram os mesmos que ladrões da tempestade em sua dependência sobre stealth. Porém, durante uma luta, eles davam bastante importância ao combate de curta distância, portanto, eles normalmente usavam adagas e tinham habilidades decentes para lutas próximas. As propriedades das profissões eram únicas. Não existia divisão de profissões fracas e fortes. Em Conviction, não existiam profissões mais fracas, e sim jogadores sem habilidade. Ni Yan deu uma olhada em Chifeng e disse indiferente. Você não vale a pena. Escolhendo uma profissão tão simples como guerreiro errante, você tem um péssimo gosto. Parece que você está com saudades de apanhar. Acha que vamos deixar você ir quando sairmos daqui? Chifeng o amaldiçoou de volta. Ele não conseguia acreditar que Ni Yan, que sempre fora do tipo, sim, senhor, tinha se atrevido a ser rude com ele. Ni Yan levantou suas sobrancelhas. Eram apenas alguns pirralhos. Não chegava nem perto de o fazer sentir medo. Mesmo que a condição de seu corpo atual ainda fosse um tanto fraca. Milhas distantes da sua condição de antigamente, se ele dependesse de suas habilidades de luta, ele seria capaz de lidar com esses pirralhos que não tinham nem chegado à idade adulta ainda, e ainda teria energia sobrando. Esses garotos desordeiros eram um nível inferior ao Wei Kai. Eles ainda eram um bando de estudantes. Mesmo assim eles se vestiam como delinquentes e falavam coisas obscenas, pensando que eram gangsters. Eles eram muito infantis. Na verdade, ser um gangster era um tipo de profissão que requeria habilidade para sobreviver. Se você tem coragem, então vem e me enfrente na próxima partida. Só uma partida? Essa aposta está muito baixa. Eu não estou interessado. Ni Yan disse. Não era uma missão simples demais acabar com Chifeng? Aquele imbecil cresceu. Foi? Eu tenho 300 aqui comigo. Vamos ter um duelo? Que tal isso? Chifeng pegou um cartão de crédito. Ni Yan. Esse idiota está ficando cada vez mais corajoso. Se eu não ensinar uma lição para ele, ele não vai saber quão alto o céu é, nem quão dura a terra é. Eu só vou jogar um jogo. Eu tenho 700. Ni Yan pegou seu cartão de crédito e passou na máquina e mostrou os 700 créditos. Essa quantia, para o Ni Yan de 18 anos era sobre-humana. Algum de vocês tem dinheiro? Me emprestem algumas centenas. Chifeng se virou e disse para seus amigos atrás dele. Eu tenho 200. Eu tenho 100. Eu também tenho 100. Depois de pegar 400 emprestado, Chifeng finalmente tinha 700 créditos. Ele andava com o Wei Kai, mas antes de tudo, ele ainda era um delinquente e nunca tinha muita grana. Ni Yan olhou para a luta entre Tang Yao e Wei Kai. Nas montanhas, as vantagens de Tang Yao eram muito grandes. E ele acabou vencendo. Porém, a próxima disputa seria nas planícies. Tang Yao provavelmente iria perder nessa. Ni Yan voltou a olhar para Chifeng e disse. Vamos então. O cenário das duas pessoas mudou. Rapidamente, eles apareceram em uma floresta. Vegetação cerrada os acompanhava por todos os lados.
E os dois estavam separados por cerca de 50 metros. Pequeno imbecil, assista enquanto eu te ensino a ter respeito pelos outros. Ni Yan deu uma risada. Ele nem se deu ao trabalho de ter uma discussão com Wei Kai. Shi Feng murmurou e disse para si mesmo. Por que Ni Yan me dá uma sensação de ser uma pessoa diferente hoje? Sistema. Match Start. Ni Yan e Shi Feng ativaram Stealth ao mesmo tempo. Stealth não era igual à invisibilidade. Quando um ladrão usa Stealth, seu corpo se camufla com os arredores. Se alguém não olhar com atenção, é realmente difícil de perceber. Porém, se prestassem atenção, eles conseguiriam perceber as falhas na camuflagem. Stealth era baseado na agilidade do jogador e em sua capacidade de se esconder. Ser descoberto dependia da visão de seu adversário. Nesse momento, os dois estavam se aproximando. Os passos de Ni Yan eram gentis e silenciosos. Se ele passasse por folhas e galhos, cuidadosamente daria a volta. Ele não deixou nenhuma pegada. Depois de jogar como ladrão por tanto tempo, se ele fosse descoberto por um novato como Shi Feng, seria uma perda de respeito enorme. Os olhos de Ni Yan observavam todos os arredores. Em um galho em um lugar distante tinha um pouco de movimento não comum. Focando sua visão, ele foi capaz de perceber uma vaga silhueta. Ele tinha rapidamente descoberto a posição de seu oponente. Shi Feng estava se movimentando devagar e com cuidado, prestando bastante atenção em seus arredores. Porém, para ele era como se Ni Yan tivesse desaparecido por completo. Shi Feng não conseguia achar o menor traço dele. A habilidade de um ladrão para se esconder dependia muito de seus arredores. Quanto mais complexo o fundo, mais fácil seria de ser achado. Porém, se o terreno tivesse apenas uma cor, mesmo que o inimigo observasse com muita cautela, ainda seria bem difícil de perceber o ladrão. Assim como um pequeno inseto, eles iriam entrar na paisagem. Mesmo que um predador chegasse perto, eles seriam incapazes de perceber qualquer traço. A efetividade de stealth também estava relacionada à habilidade do jogador de controlar seus movimentos. Enquanto usava essa skill, seus passos e velocidades tinham que ser perfeitamente controlados. Para Ni Yan, ele praticamente não precisava se esconder de tal forma. Seus movimentos e formas de se esconder já tinham se tornado instintivas para ele. Esses movimentos tinham penetrado em seu coração há muito tempo, já estavam impregnados em seus ossos. Depois de 10 anos, até mesmo um idiota se tornaria um expert, ainda mais Ni Yan cujas compreensões sobre o jogo podiam ser consideradas decentes.